Rei. E é muito bom ter essa visão, porque a Renata, por exemplo, trouxe aqui os insights de como ela tem usado como marca. Então, é uma ferramenta que é útil para os nossos negócios no geral, de forma muito lucrativa, porque essas pequenas atitudes que a reimplementou na empresa dela otimizam os processos e processos otimizados aumentam o nosso lucro. Esse meu interesse em falar de IA para a área da beleza veio justamente daí, porque indo em outros eventos, sem ser da área da beleza, eu via que estava todo mundo usando para várias coisas e que a gente estava ficando para trás, só entrando em trend, que é legal também, faz parte ali do marketing também, mas e o negócio? Como é que a gente está aplicando essas ferramentas na nossa empresa como negócio para melhorar do marketing à gestão, para otimizar o processo, otimizar os nossos tempos? Então foi justamente daí, dessa visão que eu estava tendo de outros negócios, que veio esse interesse de trazer informação sobre a nichado para o nosso mercado da beleza. Rê, quer falar alguma coisa antes da gente dar play no conteúdo mesmo? Quero que vocês aproveitem o máximo essa aula, né, que a gente está fazendo em parceria com a Andreina, que é a nossa embaixadora da marca e que é expert nisso. Então, aproveitem, é uma aula. Não é porque ela é gratuita que não vai ser entregue ouro aqui para vocês, tá? Vai ser entregue muito conteúdo, muita coisa que vocês vão poder executar, colocar em prática. Então, anotem, porque ela não vai ficar salva. Né? Não vai disponibilizar depois essa aula. Então é para vocês aproveitarem o máximo aqui, anotem tudo. E se depois, né, a Andreina também vai aproveitar aí para vocês tirarem dúvidas da aula, o que vocês puderem perguntar, ela vai estar sempre pedindo aqui para vocês contribuírem ali. Então aproveitem, né, essa oportunidade única que vocês estão recebendo. É E tenham isso, uma boa então. aula, né? Vou acompanhar aqui tudo. Já tô com meu caderno aqui, ó, para mim anotar tudo. Tá bom. Se por acaso passar alguma pergunta e eu não ver, pode me interromper aqui, tá, Rê? E meninas, Tá. durante a aula, se vocês quiserem abrir o microfone para fazer pergunta, tem uma opção aqui embaixo de levantar a mãozinha, que aí eu vejo vocês aqui, vejo que quer falar alguma coisa, vocês podem levantar para falar comigo mesmo. O legal de ser ao vivo é a gente poder interagir, então não é um monólogo, apesar de eu falar demais, tá? E tem o chat também para vocês digitarem caso não se sintam confortáveis de falar. Mas mandem as perguntas mesmo, porque a ideia é que vocês aproveitem isso aqui. E qual que é o legal disso aqui? A Unilest me convidou, eu simplesmente aceitei, e eles estão fazendo isso justamente porque entende que quando vocês, que são as profissionais, estão faturando mais, estão sabendo usar isso no negócio de vocês, é vantajoso para todo mundo. A Unilest não tinha por que estar fazendo essa aula aqui para vocês, sabe? É justamente para fortalecer vocês como mercado, porque aí a gente cresce junto. Então aproveitem de verdade essa oportunidade. Para iniciar, vamos ver a cara, né, do chat GPT. Tem alguém aí que nunca usou a ferramenta? Não precisa ficar com vergonha, pode falar, porque aqui a gente é íntima, né? Inclusive, eu não vou perder muito tempo me apresentando, porque depois vocês me seguem no Instagram, a gente conversa, vamos pro conteúdo, porque eu tenho tanta coisa para falar que eu quero partir pro conteúdo. Mas se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Andreina, mas pode me chamar de Andy, porque nós já somos íntimas, vamos ficar aqui, ó, um tempinho conversando e fiquem à vontade para interagir comigo. Quando você abre o ChatGPT, você vai pesquisar ChatGPT no seu Google ou você pode baixar um aplicativo, seja em tablet, no celular, seja Android, iOS, você consegue baixar o ChatGPT em qualquer aparelho. Qual que é a vantagem disso também? Porque você começa um projeto às vezes no computador, mas se você está em algum lugar no celular, você consegue, logando pelo mesmo e-mail, ter acesso às informações. Eu uso muito esse artifício, porque quando você está aqui pelo computador também tem como mandar o áudiozinho, mas no celular é muito prático. Você consegue ter uma ferramenta muito poderosa no seu celular e depois acessar para projetos maiores num computador, num iPad. Então, o aparelho que você usa não limita os seus resultados e isso é sensacional. Essa aba que eu abri aqui, ó, é a aba inicial, que quando você acessar vai estar assim, de novo o chat. Então ele vai vir com uma frase assim. E eu tô com ele aberto aqui em dois navegadores diferentes. Por quê? A minha conta que eu uso no dia a dia para o meu negócio é Plus, ou seja, é uma conta paga. Mas eu tenho a noção de que muita gente ainda não está usando a versão paga. Então, o que que eu fiz? Eu deixei aberto aqui em outra página para vocês a versão dele
gratuita. Loguei com outro e-mail meu. Eu até deixei de outra cor para eu não ficar confusa. Mas se em algum momento eu esquecer de mudar de página, quando eu vou falar com vocês, vocês brigam comigo aí no chat, tá? Então, nessa conta aqui, eu estou numa versão gratuita. Por que que é interessante mostrar essas diferenças? Quem utilizava antes do mês passado, que foi quando saiu a atualização do ChatGPT 5, e utilizava já a versão gratuita, deve ter sentido um impacto muito grande. Até contem aí no chat se vocês já estavam usando antes do mês de agosto. E aí, do nada, mudou algumas coisinhas que, para quem usa no gratuito, pode ter afetado muito. Às vezes as respostas não ficaram mais tão precisas, pode ter tido algumas coisas que ficaram mais limitadas, porque aconteceu isso depois da atualização do ChatGPT 5, e eu vou começar mostrando isso para vocês. Primeira coisa importante de vocês saberem quando a gente fala disso, ChatGPT 5, ChatGPT 4, é que existem várias versões. O mundo da inteligência artificial tem se atualizado muito rápido. Quando eu comecei a estudar em em julho do ano passado, eu comecei a imergir nisso, era uma coisa. E hoje é um mundo completamente diferente. E um ano dentro de tecnologia, todas essas atualizações que tiveram é muito rápido. É muito rápido. Então, aqui, ó, quando eu clico aqui em cima na versão do meu chat, o meu tá aparecendo aqui, ó. ChatGPT 5, Auto, Instant, Thinking, e se eu vier aqui, eu consigo acessar um modelo antigo, que é o 4O. Porém, contudo, entretanto, se eu vier aqui nas minhas configurações, e nessas configurações, eu ativar esse recurso aqui, ó, modelos adicionais, tô na aba certa, né? Se eu vier aqui e ativar os modelos adicionais, vai acontecer o seguinte. Ó, eu ativei e vou fechar. Agora, se eu venho aqui novamente, eu consigo ter acesso aos modelos passados. Isso é uma das coisas que atualizou na versão do ChatGPT 5. Antes, mesmo numa conta gratuita, você tinha alguns usos gratuitos da versão mais nova e depois ele passava para a versão anterior, no gratuito. Agora, aqui na minha conta paga, eu consigo selecionar qual eu quero usar. Já na nossa outra conta, que é a conta gratuita, é limitado. Quando eu clico aqui, ó, em ChatGPT, eu só tenho a opção ChatGPT ou fazer o upgrade para o Plus. Isso é algo ruim? Sim e não, porque o que que acontece? Nessa versão do ChatGPT 5, o roteamento, que é como se chama essa parte de mudar o tipo de chat, é feito de forma automática. Então, quando você começar a dar algum comando aqui para ele, muito provavelmente você vai estar conversando com o ChatGPT 5, que é a versão mais atualizada, mas depois de alguns comandos, vai passar para uma versão anterior. Ele vai falar para você que acabou o seu período de teste dessa versão e que agora você está usando uma versão mais simples. Já aconteceu com vocês? Me conta aí no chat. Não é um problema, mas existem diferenças. Uma das principais diferenças do GPT 5 é que ele tem uma base de dados maior e ele costuma ser mais rápido também nessa questão dos comandos. E aí a gente tem essa questão do GPT Thinking Auto Instant, porque o que que acontece? Quando lançou a atualização do Chat GPT 5, estava tendo muito erro mesmo. Erros de respostas simples. Por quê? Muita gente estava usando ao mesmo tempo para saber quais que eram as atualizações e esse roteamento dele estava falhando. Então ele dividiu em várias versões. Então tudo isso aqui é ChatGPT 5, só que ele dividiu em versões. A automática, que vai selecionar automaticamente qual é o melhor modelo. A Instant, que é para respostas rápidas. Então se eu quero uma resposta muito rápida, eu vou nela. O Think Mini, que ele pensa rápido, mas ele pensa um pouquinho mais. E a versão Think, que passa muito mais tempo pensando. Para ficar mais claro para vocês, vou mostrar um teste que eu fiz hoje, agora aqui para vocês. Tá vendo que tem dois chats aqui com nome igual? Análise de riscos setembro. Deixa eu te colocar aqui. Até aqui, vocês estão conseguindo compreender? Me contem.
Aqui, ó, quando eu venho nesse primeiro chat que eu abri, o que que acontece? Eu fiz o seguinte: hoje, primeiro dia do mês de setembro, é um dia que eu gosto de fazer a análise do meu mês anterior. É algo interessante, né? Que a gente, como profissional, gestora dos nossos negócios de beleza, façamos. Eu peguei um relatório do meu mês de agosto. Eu uso um CRM de gestão, fui lá e baixei esse relatório. E aqui eu mandei um prompt muito simples. O que é prompt? Prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial. Então, essa frase que eu escrevi aqui é um prompt. É um prompt muito simples. Eu vou mostrar para vocês como é um prompt melhor depois. Mas eu simplesmente vim aqui nesse maisinho, adicionei esse arquivo que eu baixei e pedi para o chat me ajudar a analisar os riscos e oportunidades para o mês de setembro. Com isso, ele fez uma leitura dos meus dados, e aqui eu subi só os dados referente a atendimentos, eu não subi dados de curso. E aí ele me traz um resumo da situação, uma análise comparativa e lógica, oportunidades a serem exploradas e me trouxe também uma indicação de estratégia para o mês de setembro. Isso aqui foi feito no. Essa análise aqui, vocês estão vendo que aqui em cima tem um nominho e 4O? Foi feito no cérebro 4O. Mas, Andreina, cérebro, o que é isso? Você não falou de cérebro nenhum, não era ChatGPT 5 ou 4? Pois bem, esse cérebro é um agente que eu treinei. Tá vendo aqui na lateral? Que tem vários nomezinhos que talvez no chat de vocês não estejam aparecendo. Isso aqui são agentes treinados, são chats mais contextualizados. Qual que é a diferença? Pensa comigo. O ChatGPT, ele é um tipo de inteligência artificial que a gente chama de LLM, que traduzindo seria uma linguagem de programação ampla. Como é que ele funciona? Ele funciona por pesquisa na web e por complementação de dados. Então, vou ter que te contar um negócio meio triste. O ChatGPT, ele não te entende. Às vezes a gente acha, né? A gente está conversando ali que ela, nossa, a IA tá me entendendo. Ela não te entende. Ela só usa de lógica para completar o raciocínio, para completar frases. Então, na verdade, o que a inteligência artificial faz é prever qual é a melhor palavra futura para completar o que você está falando. Então, ele não te entende. Só que quanto mais contexto a gente oferece, mais certeira ela vai ser para fazer esse processo de forma mais lógica, de forma que faça mais sentido para o seu negócio. Então, quando eu crio um agente desse aqui, o que eu faço? Eu treino ele para uma ação específica. Se eu clicar nele aqui por fora, se eu clicar nele e sair da conversa, ó, ele já tem aqui, ó, qual é a função dele. Ele é específico, é um agente específico para me ajudar na tomada de decisões estratégicas para os negócios de beleza. Por que isso é importante? Porque em vez de eu usar o banco de dados, as informações que estão soltas na internet, eu uso as informações que a pessoa que criou esse agente, esse robô, treinou ele. Então, isso diminui a chance de erro. Porque vamos pensar o seguinte: todo mundo aqui trabalha na área da extensão de cílios, né? A grande maioria. Vamos pensar o seguinte: tem informação errada sobre extensão de cílios na internet? Tem bastante, né? Então, se eu faço uma pergunta relacionada à técnica para o ChatGPT, qual que é a chance dele me responder errada? É grande, porque se ele faz pesquisa na internet, ele pode pegar qualquer informação ali que esteja solta sobre isso. Já dentro de um agente, eu consigo limitar o que ele vai usar como banco de dados. Quais são as estratégias que ele vai usar ali para me trazer uma resposta coesa, uma resposta que faça sentido. Então, isso é muito importante para que você entenda que quanto mais contexto você trouxer, melhor vão ser as respostas. E qual que é a diferença daquele primeiro que eu te mostrei, que estava dentro do agente cérebro, para esse segundo aqui? Esse aqui, eu ativei o ChatGPT 5 Thinking. Essa versão do ChatGPT demora a fazer o raciocínio. Então, aqui, ó, eu mandei a mesma coisinha. Eu copiei o relatório e mandei o mesmo prompt, o mesmo comando. Aqui está escrito para mim que ele pensou por 1 minuto e 31. Então, não foi uma resposta de bate-pronto. Cliquei ali, tá ali a resposta. Ele pensou por 1 minuto e 31. E o legal dessa versão,
que pensa do chat é que se eu clicar aqui em cima, eu consigo ver exatamente qual foi o processo de raciocínio que o chat GPT usou. Então, ó, analisou os dados, interpretou a linha X da planilha. Eu consigo ter toda essa noção. Ele abre até qual foram os códigos que foram rodados. Então, isso aqui, principalmente para quando você vai fazer coisas que usa financeiro, é muito legal porque você consegue conferir o que foi feito. Porque o chat GPT às vezes mente. Vocês já pediram alguma coisa e falou, não, consigo fazer isso sim. Aí passa um tempinho, ele, menina, não consigo. Ou te gera um link que não abre, que não vai para a coisa que ele te prometeu. A gente está lidando com a ferramenta e as ferramentas são suscetíveis a erro. Então, isso aqui é muito legal porque você consegue conferir o processo. Aqui, nessa versão Think, olha o que ele me trouxe. Ele me trouxe um raio-x de agosto, trouxe riscos, oportunidades. Eu não falei nada sobre datas comemorativas, que é uma coisa que eu trabalho muito nas minhas ações, mas nesse chat aqui eu não contextualizei nada sobre isso. Mas ele me trouxe informações. Metas numéricas para setembro, então ele me trouxe aqui uma sugestão de qual meta eu deveria trabalhar ali no mês de setembro, baseado, né? Baseado nesse arquivo que eu mandei para ele anteriormente. Então, isso também é muito legal, porque já me ajuda a ver se o que eu tinha como plano de meta está fazendo sentido também, e um plano de ação. Isso aqui já otimiza muito os meus resultados, já facilita muito esse processo. A gente poderia fazer um teste de jogar esse mesmo arquivo com esse mesmo prompt lá no gratuito. Vamos fazer isso? Ó, vou vir aqui no nosso chat gratuito, vou colocar o mesmo comando e vou anexar o mesmo arquivo. Vou vir aqui. Fala aqui para mim um pouquinho de cebola. Desativa o som aí, galera. Eu não consegui passar o host parrer. Tem alguém com o microfone aberto. Vou mutar aqui rapidinho. Oi, Andy, tem alguém no grupo falando assim que não tá conseguindo entrar porque tá pedindo o ID da reunião. Eu não sei ajudar. Eu passei o link de novo para ela. Tu sabe Deixa qual eu que é o ID da pegar. reunião? Sim, vou te mandar. Deixa eu só mandar aqui o relatório, que aí a gente deixa Tá bom. carregando. Ó, eu vou fazer a mesma coisinha e vou encaminhar aqui. Daqui a pouco a gente vê qual foi a resposta que nos trouxe. Deixa eu só pegar o ID aqui para você, Rê. Mas se ela baixar o aplicativo, não pede ID, tá? Tá. Porque às vezes ela não baixou, tá tentando acessar pelo navegador. Já volto aqui. Ó, mesmo na versão gratuita, tem muitas coisas que a gente consegue fazer de forma extremamente prática também. Só que qual que é a diferença? Eu não consigo ativar esse modo do pensamento que eu falei com vocês. Então, aqui ele selecionou automaticamente qual era a versão do chat que fazia mais sentido ali para ele, tá? Com isso, qual que é o risco que a gente corre? O risco, na verdade, não é nem o risco, mas a gente corre. A gente pode não obter o melhor resultado que o chat poderia dar para a gente. Isso diminui quando você vai trazendo mais contexto, quando você vai corrigindo o chat GPT. Então, quando você vai sugerindo melhorias, isso vai diminuindo. Só que hoje, na versão gratuita, cada vez mais as coisas estão ficando limitadas. Então, olha aqui, ele me trouxe um relatório, mas vocês conseguem ver que é um relatório muito menor do que o anterior? Não tem tantas sugestões de coisas a serem feitas? Isso acontece porque a gente está nessa versão gratuita, mas não é uma limitação. Outra coisa que é, de certa forma, básica e que muita gente ainda não faz dentro do chat GPT é a personalização do chat. Vou voltar aqui no início só para vocês não se perderem. E vou clicar aqui, ó, no
no meu nome novamente. Aqui no meu nome, eu vou clicar nas configurações de novo, para mostrar mais algumas coisinhas que são diferentes entre um e outro. Aqui tem essa parte aqui de personalização. É importante que você ative esses dados, tanto de referenciar as memórias salvas, porque quando você ativa essa função de ter as memórias salvas, o que acontece? Ele consegue consultar as conversas passadas que você já teve. Então, se você já explicou qual que é o seu modelo, o seu negócio, quais são os serviços que você vende, já teve conversas passadas com ele sobre os seus cursos, por fazer isso, ele vai usar esses dados passados para tornar as respostas cada vez mais precisas, mais contextualizadas para o seu negócio. Isso é muito legal. E aqui na versão paga acontece o seguinte, ó. Você pode vir pela configuração ou vir aqui em personalizar o chat GPT. Só fazendo isso aqui, suas respostas já vão ficar muito mais precisas, muito mais personalizadas. Então, como que ele deve chamar você? Isso aqui é a parte não tão importante, né? O que é que você faz? Então, ó, no meu caso, eu falei que eu faço curso para profissionais da beleza e atendimentos. Por quê? Como eu tô pagando essa conta, eu uso ela para todas as funções. Eu não vou usar ela só para o atendimento do estúdio, só para. Não, é uma conta paga, eu uso ela tanto para a minha parte que trabalha com atendimento ao cliente, quanto para a minha parte que vende cursos, que vende produtos. Aqui vem um ponto importante. É uma parte de treinar o seu chat. Porque se você não treina ele, ele vai ficar cada vez mais te dando respostas que satisfazem o seu ego. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que ele trabalha completando dados? Então, o que acontece quando você não treina ele? É igual ao algoritmo do Instagram. Você segue uma bolha específica e chega um momento que o algoritmo começa a te entregar mais conteúdos daquela mesma bolha, o que faz parecer que tudo que você fala está muito certo, porque todo mundo que você convive também pensa igual, todo mundo que você assiste também pensa parecido. O ChatGPT, ele é safado. Ele também aprende as coisas que você gosta, porque, quando ela pediu um roteiro, ela pediu para melhorar isso, pediu para melhorar aquilo. Então, ele aprende essas coisinhas que você pede para melhorar e começa a fazer só as coisas do jeito que você gosta. Isso é bom até certo ponto. Porque se você está pedindo uma análise um pouco mais profunda e ele fica só massageando o seu ego em vez de te dar uma resposta racional, isso pode ser um problema. Então, aqui, dentro dessa aba, você consegue personalizar para diminuir isso. Então, quais características você quer que o seu chat GPT tenha? Que ele seja mais personalizado, que ele adapte as respostas com base em quem está usando, criativo, com propósito. Aqui embaixo já vai aparecer algumas sugestões que clicando você consegue ir adicionando. Então, ó, se eu clicar aqui em visionário, ele já adiciona uma linha a mais de código nele. O que mais que ele precisa saber? No meu caso, ele precisa saber que eu trabalho há bastante tempo na área da beleza, há 8 anos, que eu sou esteticista, que eu sou formada. Então, eu trago o máximo de informação possível para ele entender quem eu sou e como eu quero me comunicar. Então, que a minha comunicação precisa ser autêntica, criativa, com um toque de leveza, autoridade, energia, que eu tenho um posicionamento forte no mercado, que eu crio projetos com visão estratégica, propósito educacional. Então, aqui é onde você vai dissertar sobre quem você é e como ele tem que te responder. Isso aqui já vai tornar tudo muito mais personalizado. Essas ferramentas aqui também são muito importantes. Busca na web, eu deixo ativado, porque se eu desativar aqui, ele não vai usar em nenhum dos chats que eu abri lá fora. Então, eu deixo ativado. A função de código, a gente dificilmente vai usar, porque não é da nossa área de trabalho. Mas eu deixo ativado, porque caso ele precise rodar algum código, ele vai fazer isso automaticamente. A função de lousa eu uso demais, vou mostrar para vocês, e a função de voz. Então, sempre faça isso e deixe habilitado isso aqui, ó, habilitar para os novos chats. Andreina, mas e na versão gratuita? Como é que funciona essa brincadeira? Vamos entrar aqui novamente para vocês verem esse outro lado aqui também. Na versão gratuita, você também consegue fazer personalização. Ó, já abri aqui novamente, vou clicar aqui. Tá aqui, ó, personalizar o chat.
vai ter as mesmas características até as funções avançadas, então isso é algo que não vai mudar. Porque isso aqui dita o tom de voz que ele vai conversar com você, mas as respostas em si, o que dita é o modelo do chat GPT que você está usando. Então, esse é um ponto importante. Tô dando uma colada aqui de vez em quando no meu roteiro, porque eu separei tanta coisa para falar com vocês que eu tenho que colar para não deixar passar nada para a gente aproveitar ao máximo a nossa aula. Até aqui, vocês estão conseguindo compreender bem? Me contem se está fazendo sentido. Vocês estão muito quietinhos, eu tô achando que tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo, só abriu a aula ali para falar que entrou, viu? Fala comigo. Já falamos do problema, já falamos das configurações e vamos falar de hipercontextualização. Já contei para vocês que quanto mais você traz contexto, melhor fica. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, eu disse que eu dei um prompt meio que ruim. Por que um prompt meio ruim? Porque eu falei, ó, me ajuda aí a analisar os riscos e oportunidades do mês de setembro. Eu não especifiquei coisas do meu negócio, eu não trouxe tanta informação para ele. E sabe por que isso é um prompt ruim? Porque se eu não tivesse muito contexto, o que é ter muito contexto? Olha o tanto que eu já conversei com o meu chat, que eu já usei ele de forma estratégica no meu negócio. Então, como eu tenho esse monte de chat aberto aqui, ele tem um contexto muito grande de quem eu sou, do que eu faço, das funções que eu uso no meu negócio. Então, mesmo com um prompt ruim, ele me dá uma resposta satisfatória. Agora, se você nunca usou o chat GPT e for pedir para analisar riscos e oportunidades baseado num relatório só com um prompt desse aqui, pode ser que fique muito vago. Como é que você constrói um bom prompt? Isso aqui vocês têm que anotar, ó. São 3 palavrinhas que vão mudar a forma com que vocês usam o chat GPT. Contexto, intenção e formato. Contexto, intenção e formato. O que é o contexto? A situação que você está pedindo. Qual seria o contexto nesse caso aqui? Chat, tô te enviando um relatório do meu fluxo de caixa no mês de agosto. Isso é um contexto. Intenção. A minha intenção é analisar os riscos e as oportunidades para melhorar meus resultados no mês de setembro. Formato. Quero que você me traga isso em lista. Quero que você me traga isso em tópicos. Já aconteceu com vocês de estar pedindo uma coisa, ele te dá uma tabela, te dá uma lista toda nada a ver? Se você não especifica o formato, ele vai te responder no formato que ele acha mais lógico. Então, contexto, intenção e formato. Eu entendi como é que o chat GPT funciona, então o que eu fiz? Criei uma robô, um agente, que cria prompts. Eu chamei ela de Androma. Então, a Androma é a minha engenheira de prompts. Como que eu fiz para criar ela? Lembra que eu contei para vocês que os agentes são chats treinados? Então, eu treinei ela explicando isso. Olha, um bom prompt é um prompt que tem contexto, intenção e formato. Toda vez que eu te pedir um prompt, eu quero que você adapte desse jeito. Então, eu vou copiar isso aqui que a gente mandou lá e vou pedir para ela escrever um prompt melhor. Traga um prompt para analisar os riscos e oportunidades para o mês de setembro, baseado, não é neste relatório, eu vou pôr em um relatório anexado. E vou mandar aqui para Androma. Esse chat, eu mudei de chat, gente, vocês brigam comigo? Olha, vocês não estão prestando atenção, porque eu já mudei, tô aqui na outra aba e ninguém brigou comigo. Olha só, eu entrei dentro dessa robô aqui, que é a Androma, e ela é especialista em criar prompts. Eu copiei aquele mesmo prompt e ela criou um melhor aqui para mim. Baseado nesse aqui que ela criou, eu poderia só copiar esse código, porque aí nele tá muito mais completo a forma que eu perguntaria para IA. Então, ó, sou uma profissional da beleza. Ela falou aqui do programa Plenos, porque sabe que sou eu, né? Tenho um relatório com resumo das minhas ações de setembro e quero analisar. Objetivo: identificar os principais riscos. Função da IA: atuar como analista estratégica. Leia o conteúdo do relatório, destaque. Tá vendo que escreveu um prompt, um comando muito mais específico?
Então, isso aqui é contexto, intenção e formato aplicados na prática, tá? Então, isso é a forma de fazer um bom prompt. Mas quanto mais você usar a IA, igual eu faço aqui diariamente no meu negócio, mais ela consegue entender a sua linguagem sem você precisar de prompts tão completos. Essa é a vantagem de você usar um IA que tem memória. Inclusive, na hora que eu abri o meu chat hoje, apareceu uma mensagem falando de uma atualização da memória. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas diferenças que tem também em outras partes do plano Pro não, né? Do Plus para o plano gratuito. Então, vendo aqui essa aba de projetos? Quem utiliza o plano gratuito não consegue ter acesso a essa aba de projetos. Então, lá naquela nossa outra aba aqui na lateral, não aparece, ó, essa opção de projetos. Então, as diferenças que a gente viu até aqui é a questão de seleção, não aparece aqui para você selecionar qual vai ser o tipo de chat usado. Não aparece os projetos, mas o que são esses projetos? Os projetos são mais uma oportunidade de tornar o seu chat GPT mais contextualizado. Vou abrir um aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é o meu projeto de YouTube. Eu produzo conteúdo lá para o YouTube também. Então, o que é que eu fiz? Criei um projeto só para colocar os chats do meu YouTube. E aí, para um projeto, eu consigo arrastar um chat daqui para dentro dele. Ó, se eu quisesse pegar esse de análise e colocar aqui dentro do YouTube, eu poderia também. Então, toda vez que eu abro um chat novo para fazer algum roteiro de vídeo do YouTube, eu consigo arrastar para dentro desse projeto para deixar mais organizado. Outra coisa que você pode fazer dentro dos projetos é trazer mais contexto. Como assim? Ó, vou te mostrar esse projeto aqui, ó, que é o meu projeto de controle financeiro. Tem 3 arquivos anexados aqui, ó, que são meus relatórios gerais até o mês que eu comecei o meu projeto. E aqui eu dei uma instrução de como que esse projeto deve agir. Então, ó, responda como especialista em finanças empresarial, com uma linguagem simples, aplicável, visando aumentar o faturamento e o lucro do meu negócio. Então, toda vez que eu tenho que fazer alguma pergunta relacionada ao financeiro no meu negócio, eu venho dentro desse projeto. Porque aqui dentro desse projeto ele está contextualizado para responder melhor sobre essa parte financeira. Aqui, por exemplo, eu tenho um agente que chama Agente End. Então, eu abri um chat que eu chamo de Agente End. Nele, eu analiso os processos que eu tenho que fazer como gestora. Então, hoje eu entrei aqui e falei, ó, quais meus processos diários, semanais e mensais como gestora, para me lembrar e organizar o meu mês. Então, ó, diariamente tem que conferir saldo, validar os lançamentos, verificar se tem pagamento pendente. Na parte do comercial, checar os agendamentos confirmados, acompanhar as vendas de custo-produto, visualizar as mensagens. Na parte de marketing, responder comentários, postar as histórias de bastidor, autoridade ou rotina, acompanhar o engajamento. Na parte de gestão, juntamente com a Dani, que é minha assistente, alinhar as demandas do dia no WhatsApp, delegar as tarefas específicas. O que eu tenho que fazer semanalmente? Pelo menos uma ação de venda ativa nos stories. Então, por que fazer isso aqui é muito legal? Eu treinei ele para me trazer os meus processos da semana. Me ajuda a organizar a minha vida. Porque, sabendo disso, fica muito mais fácil eu organizar o meu negócio. E um negócio organizado lucra muito mais. Mensais, ó. Ah, Andreine, como é que eu vou saber quais que são as minhas demandas diárias, semanais e mensais? Você já sabe, você só não parou para organizar isso. Então, um dia na minha vida, eu sentei aqui junto com o chat e descrevi tudo que eu tenho que fazer como gestora e pedi para ele me ajudar a organizar o que tem que ser feito diariamente, mensalmente e semanalmente. Então, ó, mensalmente eu tenho que fechar o financeiro. Então, eu não faço isso todo dia, não faço toda semana, mas mensalmente eu preciso fazer. Mensalmente eu preciso planejar minhas campanhas, atualizar os meus produtos digitais, eu preciso alinhar a minha equipe, eu preciso analisar meu posicionamento de marca, que foi o que eu fiz hoje. Hoje eu passei a tarde montando essa aula e analisando o meu mês anterior. Então, essa forma aqui de projeto, eu gosto de deixar assim porque facilita eu me encontrar. Nessa parte aqui do YouTube, fica muito mais fácil para mim. Vou mostrar uma coisa que eu faço que é muito legal nessa parte aqui do YouTube. Então, eu gravo vários temas. Não, esse aqui, eita, toda hora eu clico num lugar que não é para eu clicar. Vai entrar na minha galeria aqui cheio de foto estranha. Finge que vocês não estão vendo.
Mas é que eu tenho que testar, gente. Eu tenho que testar as coisas para fazer a aula. Vou entrar nesse roteiro aqui, ó, que é o roteiro do vídeo da curvatura U que eu gravei, que é o fio da Unilashes que vocês muito provavelmente conhecem. Depois que eu subo o meu vídeo lá no YouTube, o que que eu faço? Eu copio a transcrição do vídeo. O YouTube, ele gera transcrição automaticamente de vídeos. Então, eu copio a transcrição, ó, tá vendo esse texto nada a ver aqui? É a transcrição do vídeo. Com a transcrição do vídeo, eu peço para me ajudar a criar um título mais pesquisável, a escrever uma boa descrição, a colocar minhas redes sociais, as tags, que é uma função lá nas configurações do YouTube para ter um alcance melhor. Aí eu alinho a descrição e coloco os tópicos principais com minutagem, para quem for assistir o vídeo conseguir se guiar pela minutagem. Isso aqui eu faço para os vídeos do YouTube. E tem alguém aí que é educadora, que dá curso? Me conta aí no chat. Para quem paga aqueles planos que tem muita gente usando também funciona? Funciona. O plano Pro também funciona. O plano Pro tem mais funcionalidades ainda, que é o plano de equipe, só que ele também é bem mais caro. E contem aí no chat, se vocês são educadoras, que eu vou dar um macete aqui bem legal para vocês. Ó, do curso. Show! Vou mostrar então outra forma que eu uso aqui nessa parte de educação. Ó. Esse projeto aqui é o projeto do meu curso de marketing, que é o Beauty Dates, e nele a gente tem o PPA. O PPA são sequências de aulas que a gente tem semanalmente. E aí, o que é que eu faço? Eu pego a transcrição das minhas aulas também, eu jogo lá no YouTube a transcrição e peço para ele me trazer os tópicos principais com a minutagem, porque aí esse aqui é um curso que eu tenho online. Então, eu coloco esses tópicos com as minutagens na descrição da aula, porque facilita para as alunas acharem especificamente o ponto do vídeo que tem a dúvida delas. Às vezes ela quer uma coisa específica, ela já vem pela minutagem. E sabe quando você está assistindo um curso e durante a aula o profissional fala, ó, eu vou deixar anexado o material X e o material Y. Eu, como estudante, eu tinha uma raiva tão grande quando o profissional fala isso na aula, eu vou lá ver e o trem não está anexado. Quando eu comecei a ser a profissional que dá curso, eu entendi que é porque a gente esquece, né? Às vezes é uma aula mais longa, a gente esquece do que prometeu que ia anexar. Só que como eu sei que isso é uma dor minha como aluna, eu não quero cometer esse mesmo erro com as minhas alunas. Então, através da transcrição da minha aula, eu coloquei a aula no YouTube como não listada, ou seja, as pessoas não vão ver ela quando entrar no meu YouTube. Eu joguei aqui a transcrição e pedi para me trazer tópicos principais com a minutagem e a lista de materiais prometidos. Então, ele me trouxe aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi uma aula sobre ações para o mês de setembro. Então, tá aqui, ó. Falei sobre Beauty Fair, Dia da Leste, 7 de setembro, Dia do Cliente, exemplos práticos, Setembro Amarelo, marketing de guerrilha. E me trouxe aqui tudo que eu prometi, ó. Então, eu prometi link de pasta no Pinterest, prometi arte, prometi link dos copos, prometi receita. Tudo isso aqui que eu prometi, vocês acham que eu ia lembrar depois de ter gravado a aula? A não ser que eu tenha anotado na hora, não ia. Fazendo isso aqui, eu otimizo o meu curso e isso torna ele muito mais valioso para minha aluna. Então, para quem é educadora, vocês podem usar dessa forma também. Só ministro presencial. No seu curso presencial, você tem com certeza uma apostila. Você pode usar ela aqui como base também para prever perguntas das suas alunas, para melhorar os slides do seu curso. Então, você pode gravar partes do seu curso, subir para o YouTube e fazer isso aqui também para gerar mais material. Outra forma que eu uso nesse sentido também é como agente de suporte. Esse agente aqui foi um agente que eu criei para o meu curso de IA, esse que chama suporte. O meu chat ele trava um pouco porque ele está com a memória extremamente cheia. Sabe quando você compra um curso e você quer uma coisa específica? Você viu um vídeo da pessoa falando uma coisa específica. Exemplo, como criar agentes. Vamos supor que você viu um anúncio meu em que eu falo que você pode criar um agente de suporte para o seu curso. Você comprou o curso e você quer ir especificamente nessa aula porque é a sua demanda instantânea. Aí, o que eu faço? Dentro desse agente, eu treinei ele para responder as minhas alunas. Então, ele já conta exatamente o conteúdo que tem dentro do curso. Então, ó, aqui ele falou como é que cria o agente, porque eu dei essa base para ele, ó. Em qual aula
Em qual aula eu aprendo a personalizar o chat? Eu vou mostrar para vocês também como é que cria um agente de forma prática. Eles fazem parte do outro curso. Pela primeira vez no Brasil, um chefe de Estado. Quem está com o áudio aberto? Achei. Pronto. Então, ó, ele me falou, no módulo 1, na aula 3, configurações iniciais do chat. Tá aqui. Como é que eu montei esse agente? Agora vocês prestem atenção, que agora eu vou ensinar vocês como é que vocês criam seus próprios agentes. Para ter acesso a esses meus aqui, são só para as alunas que estão dentro do treinamento. Elas conseguem ter acesso a todos esses agentes aqui. A Androma, que é a criadora de prompts, a Valerie, que é do financeiro, o Cérebro, que é específico para mentor, a Scripta, que é de mensagens, a Criei, que é de roteiros. Mas e se você quiser criar o seu próprio agente? Essa função de criar agentes só é disponível no modo pago. Mas você, no modo gratuito, consegue acessar agentes criados por outras pessoas. Me conta se está fazendo sentido. Agora, vamos supor que você quer criar um agente do zero. Vai ser nessa função aqui, ó, GPTs. Clicando nesses GPTs, vai abrir essa aba aqui, onde já tem vários outros agentes criados. Esses agentes criados, eles estão disponíveis aqui na plataforma e eles são criados, muitos pela própria OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, e até por outras empresas. Vocês podem testar também os que fizerem sentido para vocês. Ó, tem de escrita, de produtividade, de pesquisa, de análise, de educação, de estilo de vida e tudo mais. Aqui, ó, se eu vier em meus GPTs, vão abrir os agentes que eu tenho criados. Então, ó, na última aula, a gente criou esse aqui ao vivo, que foi o Unigente. Vou mostrar ele para vocês também daqui a pouco. E todos esses aqui são os que eu já criei. Essa quantidade aqui de chats são quantos chats já foram abertos. Então, ó, na central de rotina, mais de 200 chats já foram abertos usando ele. A Scripta, mais de 80. O Cérebro, mais de 100 vezes. Então, são vezes que as minhas alunas usaram eles. E para criar um do zero, você vem aqui e vai dar as instruções de criação desse seu agente. Aqui na configuração, você consegue dar um nome para o agente, colocar uma descrição do que ele faz e as instruções de como ele deve fazer. A parte mais importante é isso aqui, as instruções, que é como ele vai se comportar. Além disso, você consegue carregar arquivos aqui. E a colega que falou, por exemplo, que tem um curso presencial. Não é porque o curso dela é presencial que ela não pode criar um agente de suporte para as alunas dela. Ela pode subir aqui a apostila dela, materiais esses que ela tem, que ela disponibiliza para a aluna, e ela pode explicar para esse agente aqui nas instruções como é que ele deve responder as dúvidas da aluna. E aqui que está o grande macete, ó. Naquele meu agente de suporte, faria sentido eu deixar ativo busca na web? Não faria sentido, porque eu quero que todas as respostas dele sejam baseadas nas transcrições das minhas aulas. Então, lá naquele agente de suporte, quando eu carreguei os arquivos aqui, o que era o arquivo que eu carreguei? Era um Word com a transcrição de todas as aulas do curso. Que eu peguei lá, eu subi no YouTube, como não listado, peguei a transcrição, criei um arquivo do Word e tá lá. Então, aquele agente sabe tudo que eu falei, porque eu peguei a transcrição das aulas. E aí eu desativo a busca na web, porque aí ele vai responder baseado só no que eu disse, e não no que tem na internet, e não massageando o ego da minha aluna. Com isso, ele torna-se muito mais preciso. E depois que você dá os comandos, você nessa parte aqui de criação, você consegue dar o comando aqui e ver como é que ele está respondendo para ver se está realmente na linguagem que você gostaria que ele fale com o seu cliente. Então, isso é uma função muito legal. O Unigente, que foi esse agente que a gente criou na última aula que eu fiz junto com a Unilashes, eu trouxe para ele informações sobre os adesivos da Unilashes. E quais são as formas, quais são as coisas importantes que uma lash tem que saber para escolher seu adesivo. Então, ó, qual adesivo da Unilashes combina comigo? Vou clicar aqui aleatoriamente para a gente ver o que ele vai me responder. Ele vai perguntar, ó, há quanto tempo eu atuo com extensão? Vou falar 8 anos.
Pergunta 2. Até hoje, qual foi o tempo de secagem de adesivo com o qual você mais se adaptou? 0,5. 3. Está enfrentando problemas com retenção? Eu vou mentir para ele. Vou falar, sim, as clientes têm reclamado que cai rápido. Vou mandar isso e ele vai partir para a segunda fase. Por que tem fases? Porque a gente programou esse agente para ser desse jeito. Ó, você prefere adesivo preto ou transparente? Preto. 5. Suas clientes, ou a maioria, tem olhos sensíveis? Não. 6. Qual técnica você mais faz? O brasileiro. 7. Você prefere adesivos mais líquidos ou mais densos? Líquidos. 8. Onde você deposita a cola do seu adesivo? Anel. Aí ele vai para a fase 3. Então, ele foi treinado para fazer perguntas para um aleste iniciante, por exemplo, que está com dificuldade de escolher um adesivo, e retornar ali qual é a melhor opção para ela. Atende com ar-condicionado? E umidificador. 10. Monitora a umidade? Vou mentir, vou falar que não. 11. Na sua região há oscilação? Sim. 12. Você usa acelerador? Sim. E vou mandar. Aí, lá no arquivo que a gente criou para treinar esse agente, eu coloquei informação de todos os adesivos da Unilestes e do que uma leste deve levar em consideração para escolher um adesivo. Aí ele me falou, ó, o adesivo recomendado para você é o Uniglue Ultra 0.5. Motivo, você é experiente, relatou queda precoce, a secagem é essa, o nível de aderência é baixo, nananana. Dica extra, mesmo com a recomendo que você tenha como monitorar a umidade e temperatura, e me indicou um plano B, um adesivo reserva, para caso eu não me adeque àquele primeiro, e me encaminhou para o site da Unilestes. Então, esse aqui é um agente que a gente criou rapidinho durante uma aula e que serviria super para a Unilestes. Você, hoje, no seu negócio, quais soluções você poderia criar para facilitar a vida da sua aluna, da sua cliente, de você mesma? Vou mostrar agora o chat que a gente mais usa aqui na minha empresa, que é esse aqui do Espaço Plenos. Eu até gravei um vídeo hoje sobre isso. Quem aí tinha preguiça ou não gosta de responder o WhatsApp? Porque eu não gosto, não. Sinceramente. Eu gosto, né? Horrores de atender, me bota para atender, manda cliente que eu atendo. Agora, ficar no WhatsApp respondendo não é uma coisa que eu amo. Porém, contudo, entretanto, se eu não me dedico na etapa de resposta do WhatsApp, de tirar dúvidas, de ter um processo de vendas, o que acontece? Eu não tenho cliente. E eu achava o seguinte, eu achava que quando eu tivesse secretária, o problema era da secretária, ela que se vire. Mas quem já está vivenciando essa fase sabe que não é assim. Se você não treinar a sua secretária, ela não vai saber vender seu serviço, seu produto também. Então, aqui no meu estúdio, a gente criou um chat hipercontextualizado sobre o meu estúdio. Então, esse chat aqui, ó, que se chama Espaço Plenos, é um chat que tem muito contexto sobre o meu estúdio. Como que eu trouxe esse contexto para ele? Lá atrás, nas primeiras conversas, foi dessa forma aqui, ó. Tô na minha primeira conversa com ele. Isso aqui é de outubro do ano passado. A partir de agora, você vai responder nessa janela pelo prompt de Espaço Plenos. O Espaço Plenos é um espaço assim assado. Contei quem é a profissional que atende. Eu não tenho equipe de atendimento, então eu falei só do meu trabalho. Deixei bem claro quem é a minha marca, qual é a minha descrição de marca. Eu descrevi isso aqui, a promessa, a missão, a visão, o tom de voz. E falei que nesse chat, ó, o primeiro comando lá em cima foi: a partir de agora você vai responder nessa janela pelo prompt de Espaço Plenos. E aí, desde lá, tudo que é relacionado ao meu estúdio, a gente faz dentro desse chat. Olha o tanto de conversa que tem. Então, tudo que é relacionado ao meu espaço, a gente cria aqui dentro. Isso torna muito mais fácil as mensagens estarem no tom da minha marca. Então, ó, outra forma de fazer isso aqui eu fiz só para gravar um vídeo, é você criar um material com o seu público-alvo e a sua descrição de marca. Esses aqui são os meus. Então, eu criei um material em PDF com o meu público-alvo e um material em PDF com a minha descrição de marca.
subi aqui e falei que é para ele usar esses materiais como referência. A partir disso, todas as respostas que ele trouxer vão vir alinhadas na linguagem da minha marca. Então, ele não vai falar, oi, lindinha, porque ele sabe que na minha marca eu não me comunico assim com o cliente. Ele não vai usar termos que não fazem sentido para a minha marca, porque eu já expliquei para ela. Então, como que a gente pode usar isso aqui? Eu ensinei a minha assistente a usar. Então, quando eu tenho que pedir para ela criar um carrossel, eu passo a ideia base para ela, ela vem aqui, ele cria o carrossel na linguagem do meu espaço. Tem uma mensagem que ela está com dificuldade de escrever para cliente. Ó, aqui a gente pediu uma mensagem de feedback de lash lifting. Ela já personalizou. Oi, tudo bem? Quero saber como você está se sentindo após o seu lash lift aqui no Plenos. Nosso objetivo é sempre entregar um resultado leve, elegante, seguro, para que você se sinta ainda mais confiante no seu dia a dia. Me conta, percebeu a diferença na praticidade da sua rotina e no realce do olhar? Seu retorno é importante para continuarmos oferecendo momentos únicos e cheios de cuidado. Então, tudo que é relacionado ao meu estúdio, a gente faz aqui nesse chat. Desde criação de estratégia, aqui eu crio 5 motivos pelos quais você deveria conhecer o Plenos, pedir para criar uma estrutura. Então, tanto eu quanto a minha assistente usamos isso aqui. E isso tudo fica muito mais fácil. Então, essa parte aqui nem foi eu que fiz, foi ela provavelmente, ó. E ela vai brigando com ele quando não fica do jeito que ela gosta, ó. Cria uma sequência de história que faça sentido com esse resultado. A gente manda a foto e ele ajuda a gente a criar de acordo com a linguagem da nossa marca. Então, eu espero que vocês tenham anotado isso aí como tarefa para fazer amanhã. Contextualizar um chat com quem é a sua marca. E quanto mais você for conversando com ele, mais personalizado ele vai ficar. Então, ó, já mostrei para vocês como eu uso para me ajudar na organização dos processos no meu dia a dia. Marketing em redes sociais, a gente não precisa nem falar, né? Esse chat hipercontextualizado eu uso para isso. E eu também uso muito essa agente aqui, que a gente cria aí, que é própria para criação de conteúdos. Então, nela eu consigo pedir desde um carrossel até um roteiro para Reels e ela me ajuda a tornar isso mais redondinho. Atendimento ao cliente. No atendimento ao cliente, eu personalizo melhor minhas mensagens. Eu faço mensagens de follow-up, que é de recuperação de cliente. A Rê citou que ela estava analisando o tom da mensagem, porque às vezes a gente acha que está falando do jeito que o cliente vai compreender e a mensagem está muito dura, está muito rígida. Mostrei como eu uso também para me auxiliar na gestão financeira, na análise do meu mês. Então, pensando em tudo isso aqui, o que eu quero que vocês levem em consideração? Como é que o chat GPT vai te fazer lucrar mais e vale ou não a pena pagar? Hoje, o plano pago dele é cerca de $20, que dá R$120 por mês. Se você usar ele como uma ferramenta que vai colocar em prática, vale muito a pena. Porque com um procedimento, a maioria da galera aí que faz extensão de cílios, com um procedimento você pagou a ferramenta. Porém, contudo, entretanto, se você só entrar aqui, pedir a estratégia e não colocar em prática, aí não tem santo que faça milagre. Então, hoje, principalmente depois da atualização do ChatGPT 5, eu enxergo que vale sim muito a pena pagar o ChatGPT se você usar ele de forma ativa. Não tem um dia que eu não entro dentro do meu ChatGPT, gente. Sinceramente, não tem um dia. Então, para mim, ele super se paga. Então, vale muito a pena. Quanto que não vale a pena? Se você nunca usou, eu te recomendo que você primeiro brinque na versão gratuita, até não dar conta mais, até a memória dele encher, para depois você pagar a versão pagar a versão paga, né? E como é que ele vai te fazer lucrar mais? Implementando. Muitas vezes, me conta se já aconteceu com vocês também. Compra um monte de curso, você até estuda, você até abre as aulas do curso, mas você tem dificuldade para aplicar. Eu, por exemplo, estudei muito sobre vendas, mas eu tinha muita dificuldade em aplicar no WhatsApp. O que eu comecei a fazer? Trazer o conhecimento que eu tinha de vendas aqui para dentro do chat e pedir ele para me ajudar a responder às possíveis pessoas que me perguntavam sobre curso, sobre alguma coisa que eu estava com dificuldade. E muitas vezes essa implementação é o que você precisa. Eu até usei, eu não vou achar o chat aqui agora, porque eu uso muito, mas aconteceu o seguinte, uma pessoa me fez perguntas sobre o meu treinamento de IA.
Eu tinha acabado de montar uma aula para as minhas alunas sobre Spincel, que é uma ferramenta, uma estratégia de vendas. Sabe o que é que eu fiz? Eu abri o chat GPT, falei, olha, eu preciso que você me ajude a responder essa mensagem usando as técnicas de Spincel. E eu subi para ele ali algumas referências do que era a técnica de Spincel, porque eu tinha acabado de aprender aquilo, né? Assim, de criar uma aula, então estava muito fresco na minha cabeça. Com isso, eu apliquei a estratégia do jeito que ele foi me instruindo e falou: ó, primeira mensagem você vai falar isso, se ela responder isso, você responde aquilo. Então, foi um script que ele me deu, só que personalizado para aquela mensagem. Com isso, eu fiz uma venda. Essa venda já pagou o mês aí de ChatGPT. Então, vai te ajudar a implementar coisas com muito mais facilidade. Outro jeito que ele vai te fazer lucrar mais, otimizando o seu tempo. Aqui você consegue criar postagens com muito mais velocidade, você consegue gerir o seu negócio muito melhor. Tudo isso otimiza o seu tempo e tempo otimizado é mais money no nosso bolso. Em questão de tempo, quem aí usa a desculpa de que demoro para responder cliente do WhatsApp porque eu tô atendendo, não sei o que, não sei o que lá. Eu também usei isso por muito tempo. Hoje eu tenho a Dani que me ajuda, né, também. Porém, quando você contextualiza muito bem seu chat, você não precisa mais ficar mandando as coisas tão perfeitas para ele. Hoje, por exemplo, aconteceu o seguinte: uma colega de profissão, né, me mandou mensagem pedindo informação sobre curso de aperfeiçoamento. Eu fiz o seguinte: abri o chat GPT e falei, ó, chat, eu vou te colocar um áudio que uma profissional me mandou. Ela quer saber sobre curso de aperfeiçoamento. Eu vou colocar o áudio e quero que você formule uma resposta interessante para ela, falando o valor do curso de aperfeiçoamento. Aí eu botei o áudio para tocar. Botei o áudio para tocar e pedi para ele criar uma mensagem. Ele criou uma mensagem para mim, como estruturava, e mandei para ela. Agora, antes de começar a aula, claro que ela já chegou com um lead quente, porque né, eu preparei ela para isso. E aí, a última mensagem que ela me mandou foi o seguinte: vou querer fazer. Qual dia tem vaga? Porque dentro da mensagem eu pedi, ó, aplique estratégias de pincel. Então, muitas vezes você tem muito conhecimento, você até quer aplicar, mas você tem dúvida. Você vai usar ele como uma ferramenta de aplicação. E com isso, ele vai te ajudar a lucrar mais. Outro ponto que te ajuda é na experiência do cliente. Se você responde melhor os seus clientes, se você responde mais rápido os seus clientes, o seu cliente tem muito mais chances de ficar feliz com os resultados que ele teve no seu negócio. Então, o cliente mais feliz é mais indicação e, consequentemente, também é mais lucro. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu fiz ontem que nem é. Deixa eu achar aqui, né? Porque estrutura de tabela de pagamentos mensais. O que aconteceu? Esse final de semana, viajei com as minhas amigas. E aí a gente decidiu passar tudo num cartão só para ficar mais fácil ali de fazer a logística. E eu, que sou assim, cria do ChatGPT, falei, eu vou usar o ChatGPT para me ajudar a organizar essa bagunça. Porque eu sou sempre a que fica responsável por organizar as coisas, não sei por que motivo. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi para o chat exatamente o que cada uma gastou, quais foram as funções ali de cada um e pedi para ele criar uma tabela de pagamento. Agora, elas têm uma tabela de pagamento, elas sabem exatamente quanto tem que pagar por mês para a gente quitar ali a viagem. Então, isso aqui foi um uso da minha vida pessoal. Mas talvez você tá aí toda perdida no seu financeiro, não tem nem noção, somar as faturas que você tem daqui até dezembro do ano passado, você nem sabe o tanto que você já está devendo. Porque não usa um CRM, não usa ferramentas para te auxiliar. Se você sentar com paciência e vontade na frente do chat, descrever a situação e trazer os dados reais, porque também não adianta se você não tem noção dos dados, como é que ele vai ter? Abre suas faturas, conta, olha, tal mês está assim, assim, assado, eu quero criar um plano para quitação de dívidas até o mês X. Me ajude a estruturar isso. Ele vai te ajudar também. Claro que você vai ter que exercer o bom senso de analisar se os dados estão corretos, de fazer uma continha ali, mas vai simplificar muito a sua vida. Então, se você tá com problemas de gestão, dedica um tempinho a sentar na frente dele e fazer os dados. Já falei para vocês a diferença de um agente treinado e do chat contextualizado. Então, esses robozinhos aqui são agentes treinados.
Já aqui embaixo, quando eu dou informações e vou nutrindo, são chats contextualizados. Como é que você deixa um chat cada vez mais contextualizado? Nesse aqui de Espaço Plenos, toda vez que tem uma nova coisa do estúdio, eu continuo aqui dentro dele, em vez de abrir um chat novo. Então, é isso que vocês podem fazer também. Se você cria um chat só para criar material de divulgação dos seus cursos, continua sempre dentro dele. O outro é para criar material de divulgação para suas clientes, continua dentro dele. Cada vez mais ele vai estar mais contextualizado, tá bom? Vocês têm dúvida até aqui? Tá fazendo sentido ou tá confuso? Eu preciso que vocês me contem, porque às vezes eu falo meio rápido. Me contem se tá dando para compreender e me mandem dúvidas de vocês também, para ficar mais fácil da gente sair daqui entendendo 100%. Ó, a colega falou que tem que pagar porque tá sem memória. Se tá sem memória, é um sinal que você tá utilizando, então, muito provavelmente ele já tá te dando retorno, né? Então, isso muda muito o jogo. Tá top mesmo. Manda pergunta, gente, pra gente discutir aqui mais sobre ele. Então, hoje, com tudo isso, vale muito a pena você pagar a versão dele Pro. Ao meu ver, faz muito sentido. Porque, infelizmente, na versão gratuita está cada vez tendo mais limitações. Vou mostrar uma delas aqui para vocês. Quem é curioso, já clicou aqui nessa lateral, vê que tem essa aba aqui do Sora. Já pararam para ver isso? Tem o Sora. O Sora, se você clicar, vai pedir para você logar com o mesmo e-mail do seu chat GPT. E ele é uma ferramenta para criação de vídeos e imagens. Aqui, ó, eu estou naquela conta gratuita. Estou na conta gratuita. Vai abrir várias referências aqui de coisas que já foram criadas através do Sora. E eu posso dar um comando aqui. Vamos dar um comando. Crie uma imagem que simule uma extensão de cílios fio a fio em uma mulher jovem, de cerca de uma mulher jovem. Vou escrever só isso. Assim como no chat GPT, quanto melhor for o seu contexto, melhor vai ser a resposta, tá? Então, aqui eu dei um contexto muito breve. Antes, na versão gratuita, você não conseguia nem simular, nem tentar nada. Agora, ele já permite alguns usos diários. Ou não vai permitir mais, né? Também, depende. Tem que ser um nome maior, Andreina Mota. Vamos ver se ele vai criar aqui no gratuito. Ó, aí ele vai vir aqui para cima e vai começar a criar. Ó, ele está criando vídeo, não imagem. Então, na versão gratuita, ele limita nesse sentido. Uma coisa que é legal que vocês podem fazer é que quando você clica numa imagem que foi criada aqui, ó, ele mostra qual foi o prompt. Tá em inglês, porque a maioria dos prompts são em inglês, mas ele compreende bem em português também. E aí, quando estiver pronto, ele vai mostrar aqui. Vou ir lá no pago enquanto esse aqui carrega. Na versão paga, você não tem limitação para criar vídeos e imagens dentro do Sora. E costuma ter resultados muito superiores do que pedir para criar vídeos e imagens. Vídeos nem tem como, né? Dentro do chat mesmo. Mas as imagens criadas aqui costumam ser muito melhores do que as criadas no chat GPT. Vou mostrar alguns exemplos de criações que eu já fiz aqui com vocês. Ó, quando eu clico aqui, aparece tudo que eu já criei. Recentemente, eu fiz um vídeo que eu estava falando sobre inteligência artificial. Aí, o que acontece? Vídeos e imagens, isso mesmo. Eu queria um vídeo de pessoas mexendo no computador. Eu pedi aqui e ele me gerou esses 4 vídeos. Tem mais alguns exemplos aqui, ó. Essa foto aqui, que é a foto que eu uso de perfil, essa aqui, ó, que eu uso de perfil no meu Instagram sobre inteligência artificial, foi criada aqui também. Essa foto aqui também foi criada aqui, ó. Então, faça uma xícara de café com a arte de cílios. Foi criada aqui também. Então, essas trends que surgem, aqui a criação fica muito mais precisa do que lá no chat GPT. E quando você paga o plano Plus, isso aqui é liberado automaticamente para você, tá? Tem várias brincadeiras que eu fiz aqui, tem coisas que não dão certo também, porque
A gente tem que testar, né? Inteligência artificial é sobre testes. Isso aqui, ó, são imagens que eu uso nas capas dos meus vídeos do YouTube. Eu sempre faço aqui por meio de IA, as capas dos meus vídeos do YouTube. Então, com isso eu consigo criar. Para quem vende produto, ele consegue fazer uma recriação de produto de uma forma muito legal também. Então, olha, eu subi aqui a imagem do produto e pedi para criar um vídeo. Claro que tem que fazer algumas correções, né? Foi uma versão de teste, mas dá para brincar bastante dentro dessa ferramenta aqui quando você paga. Então, já é algo que vem incluso quando você paga o plano Plus. Gosto e gosto muito de utilizar para melhorar ali meus conteúdos também, tá bom? Vou mostrar para vocês, para a gente ter uma pitada aqui no final. Se tiverem mais dúvidas sobre o ChatGPT, mandem. Mas eu vou mostrar para vocês algumas outras ferramentas que eu tenho usado bastante. Essa semana, o Google Gemini lançou uma atualização que está sendo chamada de Banana. Aqui eu acessei ela direta pelo Gemini, mas tem como acessar externamente também. Depois vocês podem pesquisar IA Banana. A parte de imagem dele está muito precisa. Vocês já tentaram modificar uma imagem de vocês no ChatGPT? Se sim, é muito provável que ele tenha mudado um pouco as suas feições, te deixado meio estranha. Me conta se já aconteceu com você isso. Aí eu fiz um teste aqui hoje, ó. Mandei uma imagem minha e pedi só para mudar o fundo da imagem, sem me modificar. E nessa nova versão, ele simplesmente faz com perfeição. Então, ó, eu só pedi para mudar o fundo, deixando clean como se fosse um estúdio fotográfico. E ele fez com maestria, ó, deixou clean, sem nada lá no fundo. E olha, como eu tenho o cabelo enrolado, geralmente quando eu peço essas coisas com IA, costuma ter vários bugs. E olha aqui como ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Parecia uma prima distante, né? Melhorou muito, já foi pior a criação de imagem lá no ChatGPT. Mas olha aqui como simplesmente não modificou nada. Os detalhes da minha foto estão 100% iguais. E observação, não tô na versão paga, viu? Versão 100% gratuita do Gemini. Então, para esses hackzinhos de imagem, fica a dica para vocês. Vocês podem usar o Google Gemini para fazer pequenas modificações, que ele tá muito, muito, muito fiel. Muito fiel mesmo. Logo, logo eu quero trazer mais conteúdo sobre ele. Estou estudando mais ele para aperfeiçoar bastante, porque dá para a gente usar de forma muito assertiva. Legal, né, gente? Outra ferramenta que eu tenho usado muito. Lembra que eu contei para vocês que eu estou fazendo vídeos para o YouTube? O que que acontece? Lá no YouTube, eu ainda não tenho alcance muito grande. Então, para eu aproveitar o conteúdo que eu crio lá, eu gosto de fazer cortes. Só que se eu for parar para fazer os cortes, ou até pedir para a Dani fazer os cortes, eu vou ficar horas nessa função, porque são vídeos de às vezes 15, 20 minutos. Essa ferramenta aqui, ó, se chama ClipOpus. Eu venho aqui, colo o meu link do YouTube e automaticamente ele faz o seguinte para mim. Ele faz cortes do vídeo. Então, eu vou entrar nesse aqui que é sobre espuma. É um vídeo que eu fiz sobre espumas de limpeza. Ele gera os cortes para mim. E além de gerar os cortes, ele dá notas para os cortes. Ele dá notas. Então, ó, esse corte aqui, ele deu nota 96. Então, ele fala que tem um bom gancho, o vídeo flui bem. E aí, ele me traz um corte que foi feito 100% por IA. Deixa eu ver se o áudio tá compartilhado aqui. Vocês devem ter visto minha cara aí no perfil da Anilash esses dias. Num vídeo nesse estilo, são cortes que eu fiz do vídeo e mandei para a Renata, ó. Talvez você até já tenha ouvido falar que a espuma de limpeza que você escolhe pode influenciar muito nos resultados. Então, ó, é um vídeo longo do YouTube. Ele gerou um corte automático de 45 segundos para mim. Aí a outra parte dessa IA que eu acho fenomenal é que além de gerar o corte, você consegue editar. Eu não vou entrar aqui agora na parte de edição, porque senão vai travar muito aqui, porque eu tô com muita coisa aberta, porque é pesado. Mas eu consigo fazer isso aqui, ó, que é publicar em mais de uma rede social ao mesmo tempo. Então, eu consigo publicar no meu Instagram, no meu TikTok e nos shorts do YouTube ao mesmo tempo. Então, ó, ele já gera aqui um textinho, eu posso só conferir e escolher se eu quero publicar agora ou se eu quero programar para depois.
Então, com isso, eu gasto tempo produzindo um vídeo para o YouTube, mas um vídeo eu transformo em 10 cortes às vezes. Ele é pago também, usa créditos, eu não lembro os valores exatos, mas não é muito caro. E ó, eu vou entrar aqui no meu calendário com vocês, só para vocês terem noção do quanto essa ferramenta otimiza a minha criação de conteúdo. Olha o tanto de conteúdo que eu tenho programado para ir para o TikTok esse mês. Então, mesmo que eu não grave nada, tudo isso aqui já está programado para ser postado no mês de setembro, com um clique. Tudo isso aqui. Ó, no mês de agosto, tudo isso aqui foi postado através dessa ferramenta. Tudo isso aqui foi postado. Então, mesmo que eu fique uns dias off, a minha rede está movimentando. Andreina, eu não gravo vídeo para o YouTube. Como é que eu posso aproveitar essa ferramenta? Você consegue subir vídeos aqui para fazer essa programação, mas, sinceramente, o que te impede de gravar? Andreina, mas eu nem dou curso. Você sabe que as clientes pesquisam também. Ah, a extensão de cílios é segura? Você pode gravar vídeos na linguagem do cliente. Senta ali na frente da câmera, grava um vídeo um pouquinho mais longo, explicando por que extensão de cílios é segura, por que seu espaço é a melhor opção para ela. Sobe esse vídeo para o YouTube. Aí, e se ninguém vê? Se ninguém vê, ótimo. Você vai ter vários cortes para abastecer sua rede social. Tu programa pelo Opus, programa por aqui, Rê. Alguns específicos eu não programo porque eu quero. Alguns eu quero baixar e ajustar alguma coisa, mas a maioria eu deixo programado por aqui. Muito legal, né? Então, às vezes que eu quero mandar para vocês, eu baixo. Então, ó, todos esses vídeos aqui eu transformei em vários cortes. E aí, quando eu entro aqui, eu consigo ver. Ó, nessa parte aqui, ele traz uma nota, um resumo. Se eu clicar nesse quadradinho aqui em cima, eu consigo ver quais foram programados. Ó, ele cria um monte. E aí eu posso dar dislike nos cortes que eu não achei legal, para ele aprender o jeito que eu não gosto. Ó, esse aqui tá com o número 3. O que isso significa? Significa que eu postei ele já em 3 redes sociais. Então, ó, no Instagram, no TikTok e no YouTube foi postado. No Instagram às 7, no TikTok às 7 e no meu shorts do YouTube foi postado às 11 da manhã do dia 20 de agosto. Então, esse númerozinho aqui embaixo me sinaliza se eu já postei ou não ele nas redes sociais. Massa, né? Dá para usar de várias formas e é um jeito de você estar presente em mais um canal de comunicação e otimizar os resultados de vocês aí no dia a dia. Quanto mais a gente é visto, mais chance a gente tem de ser lembrada, né? Então, eu uso desta forma essa ferramenta. E tem o Claude. O Claude é um IA também. Ó, a estrutura dele é muito parecida com a do ChatGPT. Muita gente defende que ele é melhor para a construção de textos do que o ChatGPT. Eu acho não, pelos meus usos, o que eu entendi? Tudo depende da quantidade de contexto. Como o meu chat eu uso muito, ele já está muito bem contextualizado. Mas como é que eu uso esse aqui às vezes? Para melhorar roteiro. Eu pego um roteiro que foi feito aqui no ChatGPT. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui fácil. Pego um roteiro que foi feito aqui. Vamos fazer um do zero? Vamos criar um roteiro aqui do zero, só para... Esse vai ser para finalizar nossa aula. Vocês vão ver aqui, ó. Vou pedir ajuda para Androma, para ser mais rápido. Meu chat trava muito, gente, porque ele tá muito cheio e eu fico com dó de apagar as memórias dele. Vamos criar pelo gratuito, já que esse aqui vai travar. Vou voltar lá na outra aba. Vou criar um roteiro aqui rapidinho, só para a gente fazer um teste. Quero criar um roteiro de vídeo para Reels. Ó, contexto. Quero criar um roteiro de vídeo para Reels com foco em atrair clientes para extensão de cílios. Estou anexando um PDF com informações sobre a minha marca e meu público para auxiliar. Então, eu trouxe um contexto, intenção e falei o formato, que é um Reels. Vou fazer aquilo que eu falei para vocês, que é trazer material para contextualizar mais. Então, trouxe aqui meu público-alvo
e trouxe minha descrição de marca. Porque esse chat aqui não é o meu chat contextualizado, ó, que não tem nada praticamente de conversa. Vamos ver o que que ele me responde aqui, o que que ele me devolve. Ó, com base no arquivo, ele entendeu quem é meu público, trouxe uma ideia aqui de Reels. O que é que eu costumo fazer lá no meu chat? Vamos ver se aqui abre. Abra o roteiro na lousa. Tá vendo que ele abriu um quadradinho aqui? O que que eu consigo fazer? Clicar aqui em editar. Quando você clica em editar, vai abrir essas duas abas. Aqui eu consigo editar aqui dentro. Então, ó, chamar atenção com a dor do público, prova social de autoridade, mostrar credibilidade. Eu não quero essa parte aqui que ele está explicando, eu só quero deixar o roteiro aqui dentro. Então, eu vou apagar, ó. Cena 1, texto na tela. Quer realçar seu olhar sem parecer exagerada? Imagem ou vídeo, close nos olhos naturais, emoji preocupado. Áudio, som tendência, mais legenda chamativa. Texto, no espaço plenos, cada extensão é personalizada para você. Então, eu poderia vir aqui personalizar. Vamos supor que eu não quero pôr o nome. No nosso espaço, cada extensão é personalizada para você. Andreina sorrindo, ele me trouxe sugestão de texto, de imagem e do que vai estar escrito lá na tela. Ok, vamos supor que a gente gostou disso aqui. Por que que eu quero mostrar essa função da lousa para vocês? Sempre que eu estou fazendo criações, eu venho aqui na lousa e edito. Eu nunca deixo só o ChatGPT criar, porque a coisa mais valiosa que você tem como profissional é o seu repertório. Então, quanto mais você pôr a sua identidade, menos cara de robótico vai ficar. E se você vier aqui nessa parte lateral e der algum comando, ele atualiza aqui do lado também. Então, vamos supor que a gente vem aqui, ó. Quero que mude o hook, que é o gancho do início do vídeo. Se eu dou esse comando aqui na minha aba da esquerda, ele atualiza automaticamente aqui, ó. Cansada de rímel todo dia? Descubra um olhar incrível sem esforço. Então, essa é a forma de usar a lousa. Vamos voltar agora lá no Cloud para eu mostrar para vocês como utiliza ele. Share Cloud. Eu vou vir aqui pedir para ele me auxiliar a melhorar o roteiro. Me auxilie a melhorar o seguinte roteiro. Colei. Muitos profissionais do marketing têm usado dessa forma, sabe? Cria o roteiro lá no GPT, mas melhora ele no cloud. Tudo depende muito de contexto. Você viu que ele abriu automaticamente o modelo de lousa aqui também? Então, eu recomendo que vocês testem a ferramenta, porque talvez vocês se identifiquem mais com o cloud. É uma opção bem legal aí para vocês também. E funciona muito parecido com o ChatGPT, então você não vai ter dificuldade de uso mesmo, de entender ali a estrutura dele. Gostaram dessas outras ferramentas? Tem muito mais. Isso que a gente trouxe aqui hoje é a ponta do iceberg. A Renata sabe que se deixar eu falo de IA por horas seguidas, porque eu amo muito esse assunto e entendo que é algo que pode mudar os resultados do nosso negócio, assim como vem mudando no meu. Eu vinha numa onda assim de cansaço mesmo de produção muito grande, e o uso de IA tem me auxiliado a trabalhar de forma mais leve. E é isso que eu espero conseguir levar para vocês também. Então, juntamente com a Rê, a gente pensou nessa aula para tornar aplicável para vocês. Acredito que tudo que a gente viu aqui vocês conseguem colocar em prática já amanhã, e contem para a gente se colocarem. Juntamente com a Rê também, por entender que vocês entenderam agora a importância da IA, a gente pensou numa oportunidade especial para vocês. Eu tenho um treinamento de IA. A Rê apoia muito esse treinamento, porque sabe que eu sou doida, mas eu entrego o que eu prometo. E a gente preparou algo especial para quem estava aqui na aula. Para vocês terem acesso a esse algo especial, é só vocês me mandarem. Eu vou disponibilizar para vocês também um robô para vocês treinarem, tá? Vocês verem na prática a diferença que é conversar num agente treinado. Eu vou disponibilizar esse robô aqui, que é o Central de Rotina. Para vocês receberem o link da Central de Rotina, é só vocês me mandarem aula secreta lá no meu direct.
Além de receberem o link desse robô aqui, é só clicar, vai abrir automaticamente no chat de vocês. Vocês vão receber também um cupom de desconto no meu treinamento, um cupom de 15%. Esse cupom, ele vai estar válido até a meia-noite de hoje, porque é para ele valer só para vocês que estavam aqui ao vivo, para quem ficou na aula aqui até hora dessa. E a gente vai fazer um sorteio em parceria com a Unilestes. Todo mundo que comprar até a meia-noite de hoje, usando esse cupom, vai concorrer a kit da Unilestes no valor de R$ 400. O curso não custa isso. O curso sem desconto é R$ 297. Com desconto vai ficar ainda mais barato e você vai concorrer a 2 kits. Então, a gente vai fazer 2 sorteios de kits de produtos Unilestes no valor de R$ 400 para quem comprar hoje até meia-noite. Então, é só me mandar lá no meu Instagram. Para quem não sabe, para quem quer receber, né, o agente, me manda lá no meu Instagram, que é Andreina_Designer. Você tem que me mandar essa palavra aqui, ó, aula secreta. Pode ser junto ou separado. Vai lá no direct e manda isso, que aí automaticamente vai enviar para vocês informações sobre o agente e o cupom para vocês usarem, tá? Lá na compra do treinamento e concorrerem a esses produtos incríveis, né? Todo mundo que tá aqui, acredito que conhece a marca, sabe da qualidade e é um presente da Unilestes para realmente estimular que vocês usem essas ferramentas para melhorar a rotina de empreendedoras de vocês. A Ana tá perguntando quem já é aluna. Quem já é aluna dá o feedback aqui do tanto que é incrível. Gente, olha só, então já ganha esse robô, é um robô, né? Um agente treinado. Ai, gente, eu sou péssima nisso. Já vai ganhar, só mandar lá no direct, já vai ganhar de brinde aí, de bônus, por ter ficado até no final da aula, o agente, certo? Isso. Não paga nada, né, Andreina, para usar o agente, no caso, né? Não paga Pode ser nada. na versão gratuita, só clicar lá no link que já vai Não paga atualizar nada. automaticamente, né? E quem se inscrever, quem fazer a inscrição hoje no curso, vai concorrer a um kit de produtos, R$ 400 em produtos. É bastante coisa, tá? Não é pouca coisa. E produtos de alta qualidade da Unilestes aí, de presente para vocês. Quem é A Ana aluna tá tem que brava ter no aqui comigo. sorteio também. Mas, Ana, eu fiz Da onde que ação a de... Ana é? Eu fiz ação lá no grupo esse mês do desafio que estava valendo 3 coisas exclusivas para alunos também. Você não viu lá, não, né? Eu valorizo vocês que estão lá dentro Perdeu. também. Não estava atenta. Gente, vocês têm E dúvidas? assim, ó, coloquem em prática essas coisas, tirem as dúvidas de vocês aqui, tá? Mas assim, coloquem em prática isso que a Andreina, que vocês anotaram, coloquem em prática, porque daí vocês já vão ver o resultado, tá? E vocês vão ver que no curso, o bacana também é que você pode pausar, você pode fazer passo a passo, você pode, tipo, ir assistindo e aplicando. Então é muito legal também, tá? Eu falo porque eu já tive acesso ali às aulas e ela entrega tudo passo a passo bem direitinho, né? Eu coloquei na tela a estrutura só para quem às vezes tiver dúvida, ver como é que é organizado dentro da plataforma. Então tem o módulo Legal. Comece por Aqui, que é para vocês entenderem de fato, né, como é que personaliza, como é que funciona a ferramenta do curso em si. No módulo 1 de Dominando o ChatGPT, a gente traz o que é a IA, como eu uso no meu dia a dia. Então, tem uma aula mais calma, mostrando cada passo, engenharia de prompt. No módulo 2, você tem acesso à minha equipe de robôs e tem uma aula sobre cada um deles para otimizar o seu uso, incluindo o de planejamento, que é muito fera. Você planeja o seu ano de marketing se você usar ele com sabedoria. Tem o módulo de GPT avançado, que eu te ensino quando vale a pena pagar. Te ensino como criar os seus próprios agentes. É uma aula bem mais calma mesmo. Ensino como vender, estratégias para vender. Tem uma aula só de Lousa, que é essa ferramenta que eu mostrei. De Sora para criar imagens. De Canva associado ao ChatGPT para você criar um carrossel de forma muito mais rápida. E agora a gente está vindo com atualizações de outras IAs. Então, nessa aula aqui de outras IAs, já tem do Canva IA, tem uma palestra também completa, criações de vídeo com o Gemini, o Flow, que também é para criação de vídeo, como eu edito usando ferramentas de IA do CapCut também, e tem uma aula toda de Clipopus, que é aquela ferramenta que eu mostrei para vocês também. E tá sempre atualização. O legal do mundo da IA é que é uma coisa que está em movimento. Então, eu tenho tentado trazer sempre atualizações para o curso, porque vai tudo atualizando, né? Ó,
A Ana Carolina fez propaganda aqui de mim, ó. Vocês acreditem nela. Falou que ama as escolas da Unileste, ama meus Mas cursos. só pela aula, Andy, que você já deu, a gente já tem, eu tenho certeza que todo mundo já vai sair daqui, né? Tipo, sabendo que vale super a pena, com certeza. A Thalita também é aluna, a Thalita é maravilhosa. E assim, ó, mesmo que nesse momento não faça sentido pra você, talvez, manda mensagem pra mim lá, escrito aula secreta no direct, pra você receber o agente, pra você começar a usar. Eu tenho certeza que se você usar ele já amanhã, você já vai conseguir aumentar o seu lucro pra depois se tornar aluna também. Isso aí. Certo, Galera, pessoal? Tem alguma dúvida? aproveitem para tirar dúvidas. Enquanto vocês não mandam nada, eu quero começar agradecendo aqui também a Renata pelo convite de fazer essa aula aqui para vocês. Como eu disse, eles como marca, se eles quisessem, eles poderiam simplesmente só vender os produtos para a gente e deixar tudo isso de lado, né? Mas eles têm essa preocupação de trazer aulas, trazer conteúdos, porque sabem que o nosso mercado ele só cresce quando a gente se une para compartilhar conhecimento, né? Então, eu admiro muito marcas que fazem essas movimentações de valorização do nosso mercado, de valorização do profissional. E a Unilashes é uma marca que faz isso e faz com muita maestria, tá? Então, fica meu agradecimento aqui, Renata, pelo convite, por sempre acreditar nas minhas loucuras também, abraçar. E eu sou muito honrada de fazer parte do time de Unilashes e poder colaborar de alguma forma com um pouco que eu estou aprendendo, compartilhar aí com vocês. A gente que agradece por tanto conhecimento e por tanta doação, assim, né, pela marca. A marca só tem a agradecer, assim, essa parceria incrível que a gente tem. É, qualquer grito que eu dou, eu falo, Andy, preciso de tal coisa, ela já resolve na hora. Ah, preciso de um vídeo, ela grava o vídeo na hora. Eu toda melindrosa, né, de pedir um vídeo, eu acho que ela bota na IA. Agora eu descobri hoje que ela bota na IA, por isso que sai tão rápido assim o conteúdo dela. Mas você tem dúvida? Você tem dúvida? Você acha que eu crio um roteiro Agora eu rapidinho tenho como? certeza, né? Antes eu ficava na dúvida, depois dessa aula eu tenho certeza. Não, da criação à edição, tudo que eu posso usar IA, eu uso IA para acelerar o processo mesmo. Então, por isso que torna possível fazer coisas mais rápidas e, consequentemente, isso me ajuda, ajuda meu negócio e ajuda meus parceiros, que são parte do meu negócio também. Oi, Pri, a gente não vai estar na Beauty Fair, ainda não estaremos esse ano, né? A Beauty Fair é um passinho assim grande ainda, né, para a marca poder estar. Nosso sonho é estar na Beauty Fair com stand, né, recebendo vocês lá. Mas eu e o Adriano, a gente vai estar na Beauty Fair visitando a feira, porque é muito importante a gente participar desses eventos para saber o que que o mercado está trazendo de novidade, né? Então, é bem bacana. Então, se eu tiver por lá, me manda mensagem no direct lá da Unilashes que a gente marca de se encontrar e tomar um café. Segunda e terça, tô lá também. Se me vê, me grita que a gente conversa. É É, eu vou estar lá alegria. segunda, eu vou estar lá sábado e domingo. Como assim? Fechou? Como assim? Ah, é, vou sábado e domingo porque eu vou ter que voltar pra cá, não vou estar lá. Ai, Mas é isso, galera. Muito obrigada por ficarem aqui 1 hora e meia de aula. Eu espero de coração que tenha agregado para vocês. E assim, me mandem mensagem contando se vocês aplicaram. Se tiver dúvida também, pode me mandar lá no direct. Não deixe de mandar aula secreta lá no direct também para receber o agente, para receber as informações. A Ana falou que ficaria 5 horas ouvindo tranquilo. Ainda bem que você pode ficar 5 horas me ouvindo, né? Porque você tem todos os meus cursos. Pode me ouvir até cansar. Mas eu fico muito feliz, Ana, Thalita, pelo feedback de vocês. Isso motiva a gente a continuar fazendo mais movimentos como esse, né? Novas aulas que a gente possa criar juntos. Muito obrigada mesmo de coração. obrigada, obrigada mesmo. Boa noite, bom descanso. Boa noite, gente. Nos vemos em Arrasou. breve. Beijo.